senhor Rafael Catani apresentou no dia 1º de setembro de 2015, portanto, ontem, né? Hoje é 1º de setembro, não, hoje é dia 2. Né? Apresentou ontem, então, a sua justificativa sobre esse assunto. E eu vou tomar a liberdade de ler alguns pontos aqui, porque o plenário vai decidir se aceita ou não as explicações do professor Catani, né? Se aceitar, o assunto está encerrado. Se não, eu acho que o plenário tem que decidir que penalidade aplicar, né? Então, ele diz o seguinte, em alguns trechos: consta que, em que pese este subscritor tenha anuído com a designação e a portaria tenha fixado prazo para a conclusão dos trabalhos com a entrega do relatório final, este de fato não for apresentado à reitoria desta instituição, conforme previsto nas normas internas. Ocorre, preclara os docentes integrantes desse Conselho Universitário, que esse subscritor, além da função de docente desta instituição, exerce também outras atividades profissionais, como, por exemplo, a advocacia privada e a gestão acadêmica de curso de direito em outra instituição de ensino, o que acaba por preencher todo o tempo diverso daquele em que encontra-se disponível para ministrar as aulas atribuídas pela coordenação do curso de direito desta instituição. É certo que, conforme já dito anteriormente, o trabalho incumbido a esse subscritor não fora realizado, conforme previsto nas normas regimentais. Contudo, tal omissão não se deu por descaso ou qualquer má-fé, tanto que esse docente, desde o seu ingresso nessa instituição, não registra em seu prontuário qualquer apontamento que desabone sua conduta como docente, tendo inclusive já participado de outras comissões de sindicância, tendo as mesmas sido concluídas sem qualquer intercorrência. Ocorre que alguns dissabores do dia a dia, bem como a rotina tumultuada pelas diversas obrigações assumidas, fez com que esse docente, com o devido respeito, se esquecesse de comunicar à reitoria sua impossibilidade de continuar no procedimento de sindicância, em que pese tenha sido notificado para apresentar o relatório final e prestar os esclarecimentos pelo atraso. Sendo assim, é apresente para requerer a este Conselho as devidas escusas pela omissão desse subscritor, mesmo porque nenhum prejuízo fora detectado por tal conduta, seja com relação ao investigado, seja quanto à própria moralidade dessa instituição de ensino, haja vista ter sido constituída nova comissão para apuração do fato. Ademais, apenas por argumentar, imprescindível salientar que esse subscritor fora contratado por esta IES para exercer sua função como docente do curso de Direito, cuja atividade precípua é desenvolver atividades acadêmicas perante as turmas que lhe são atribuídas pela coordenação do curso em que está vinculado. A aceitação e a conclusão de trabalhos extraordinários ao seu contrato de trabalho configuram mera liberalidade do empregado, em caso, o ora subscritor e requerente, sendo que a sua inexecução não pode ensejar qualquer penalidade no âmbito administrativo. Isto porque a participação desse subscritor em procedimento de sindicância ensejaria um trabalho extraordinário, ou seja, além daquele horário estabelecido em seu pacto laborativo, sem que qualquer contraprestação lhe fosse concedida, o que viola inclusive normas de direito do trabalho, previstas no plano constitucional e infraconstitucional. Desta forma, por se tratar de função atípica ao contrato de trabalho, a única consequência possível a ser aplicada ao ora requerente, por não ter promovido a apuração dos fatos dispostos na portaria tal, é aquela já aplicada pela IES, qual seja, a destituição da comissão de sindicância instaurada, sob pena de ser configurado o desvio de função a qual esse subscritor for contratado, ou ainda o acúmulo de funções, o que não é propósito dessa IES. Assim sendo, é apresente para requerer a esta reitoria, bem como aos integrantes do Conselho Universitário, que aceitem as escusas pela omissão acima retratada, sem que qualquer penalidade
seja-lhe imposta, bem como a todos os demais membros da comissão que havia sido designada pelos motivos acima expostos. Então, essa é a justificativa apresentada pelo professor Rafael Catani. Eu vou fazer a minha apreciação sobre essa justificativa e depois passo ao plenário para que também faça as suas observações e depois vamos decidir então. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar a importância dessas comissões de sindicância. Logo que nós começamos a nossa gestão, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi editar uma resolução estabelecendo as normas do processo administrativo disciplinar da FEB. Isso é fundamental, porque essas normas determinam a forma de apuração de eventuais irregularidades, infrações que sejam notificadas ou que a gente venha tomar conhecimento. A forma, vamos dizer assim, a maneira com que a instituição tem que proceder para apurar e atribuir a responsabilidade ou penalidade àqueles que forem considerados, vamos dizer assim, responsáveis. Isso é fundamental para a instituição. Porque, por exemplo, se alguém espalha um boato, chega uma denúncia anônima, o que nós vamos fazer? Nada, não existe, pelo menos vamos prestar atenção, mas não, formalmente não tem como agir. Mas se alguém faz uma denúncia formal, ou se qualquer de nós, qualquer pessoa da FEB, toma conhecimento de uma irregularidade ou de uma infração disciplinar, essa pessoa tem que tomar providências. E, tomando essas providências, formalizando essa denúncia, é obrigação da reitoria apurar as responsabilidades, sem pré-julgamento. Apurar se de fato aconteceu aquelas irregularidades, se aconteceram aquelas irregularidades e quem foram os responsáveis. Ou seja, apurar. Em direito se diz a materialidade e a autoria. Se isso não funcionar, e no jargão popular vira bagunça, ninguém mais administra uma instituição. Se não funcionar dessa forma, ninguém mais administra, porque qualquer um pratica irregularidade e fica com a certeza da impunidade, que aliás é o que mais acontece nesse país, né? Então é justamente para acabar com essa sensação de impunidade e garantir que as coisas aconteçam dentro das normas, dentro da regularidade, dentro do que está previsto na legislação, no estatuto, no regimento, é que essas comissões são importantes. E outra coisa, não cabe ao reitor apurar essas irregularidades pessoalmente, né? A apuração tem que ser uma coisa impessoal. É justamente por isso que se nomeia uma comissão de professores, às vezes de funcionários também, dependendo do tipo de denúncia, para que a apuração seja impessoal, não seja fruto de subjetividades. E isso tem que funcionar, porque se não funcionar, a sensação de impunidade vai graçar. Olha o caso concreto. Uma denúncia de irregularidade praticada por um aluno da agronomia, que eu nem conheço, nem sei quem que é, e nem me lembro mais exatamente do que se trata. Está aqui na portaria, mas eu não li agora, né? Então, isso fica sem apuração? Como é que nós vamos fazer? Como é que a instituição faz? Deixa rolar? O aluno vai ficar com a sensação de impunidade. E aí? Qual a imagem que ele terá? Ele e quem ficar sabendo disso vai ter da instituição. Não é essa instituição que nós queremos. Não é essa instituição que nós temos e que nós somos. Está demonstrado até pela avaliação do MEC aí, né? Uma instituição séria tem que funcionar seriamente, com seriedade.
Então, primeiro é essa, a importância dessas comissões. No caso concreto, aliás, como é que nós fazemos para nomear essas comissões? Nenhuma comissão foi nomeada antes de nós, informalmente, perguntarmos para o professor ou funcionário se ele aceita participar da comissão. Sempre perguntamos se ele aceita participar. Se ele anuir, se ele aceitar, então nós fazemos a nomeação formal. Apesar de que, de acordo com o regimento, é obrigação do professor ou do funcionário participar das comissões para as quais ele for nomeado. É obrigação docente, ao contrário do que está sendo dito aqui. Não é trabalho extra, é obrigação docente, segundo o regimento da FEB. Certo? Então, se a pessoa aceita participar, ela tem que cumprir. Mesmo que se fosse nomeado sem a sua anuência, teria que cumprir, porque faz parte do contrato de trabalho assinado com a FEB. Ou então a FEB não serve como empregadora desse docente ou funcionário. Então, eu não aceito as justificativas data vênia, máxima vênia, eu não aceito as justificativas que o professor Rafael Catani deu. Eu acho que ele podia ter cumprido, ele devia ter cumprido essa obrigação pela importância que isso tem para a instituição, para regular a atividade da instituição, né? E porque está previsto no regimento interno, que é a obrigação do professor cumprir. Não é nada de trabalho extra e nada contra a lei. E de modo que eu considero que ele não cumpriu essa obrigação. E a minha posição, pessoal, é no sentido de que seja aplicada a penalidade de advertência ao professor. Agora, eu deixo ao plenário para que o plenário faça as considerações e delibere sobre a questão da penalidade. Quero ressaltar que com relação à outra comissão, que era presidida pelo professor Gustavo, eu considero que ele cumpriu as atribuições, apresentou o relatório final e considero encerrado aquele primeiro caso, diferente dessa comissão do professor Rafael Catani. Serginho. Professor, pelo que eu entendi, o professor responsável por essa comissão tem pleno conhecimento de todas as normas. Aceitou o fato. Uma outra coisa, ele cita que ele é um advogado. Ele trabalha com prazo. Se ele perde um prazo, fora da FEB, o que acontece? Ele corre o risco de perder uma ação. Perder a ação ou receber uma punição. Eu estava conversando com os funcionários aqui. Um fato hoje na FEB é a sensação de não dá nada. Eu falo muito, já falei para o Wander, já falei para algumas pessoas da reitoria, eu vejo a FEB às vezes muito amadora em certos sentidos. Então eu acho que chegou a hora da gente acabar com isso. Chegou a hora de a gente usar o mesmo padrão de A a Z. Se ele aceitou, se houve a anuência dele, se ele é ciente das normas e não cumpriu, eu acho que ele tem que ser punido sim. Aliás, qualquer um, independente de quem seja, se saiu fora do que é estabelecido, se está fora da norma, seja quem for, seja o mais humilde dos funcionários ou o mais graduado dos professores dentro da instituição, para a gente ter a sensação de que a justiça existe para todos. Senão, como o senhor mesmo disse, vira uma bagunça. É só, professor.